Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é lá na apostila número 6, aulas 45 e 46. Formar repertório geração canguru. Essa aula, ela tem principal objetivo ampliar o repertório, de vocês em relação a esse assunto, Que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas nós vamos aprender aí o que é essa geração canguru, né? Vamos assim ampliar o nosso repertório, fazer uma análise por meio da leitura de textos, que investigam esse tema aí, ok? E vocês não vão ser mais pegos de surpresa caso apareça esse assunto daqui para frente para vocês em algum tipo de redação, ok? Vamos lá? Então, lá na página 195 da apostila de vocês, nós temos aí, já os textos de apoio referentes ao tema que nós vamos discutir nesta aula. Porém, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é, como se formou essa geração canguru. E aí, foi da seguinte forma. Os brasileiros, a classe média, principalmente, eles estão adiando cada vez mais a saída da casa dos pais. Embora esses adolescentes, esses jovens, já tenham algum tipo de renda. Hoje, 1 a cada 4 jovens de 25 a 34 anos, mais ou menos, ainda vive com a família, com os pais. A proporção há 12 anos era menor. 1 a cada 5 deles morava com os pais. Os motivos que mantêm ainda esses jovens presos ao ninho, esse ninho familiar, são vários. Mais anos dedicados aos estudos, que eles estão estudando cada vez até que mais, na classe média. Casamentos mais tarde, mais tardios. O custo alto de vida nas grandes cidades também é uma influência desse efeito canguru, E fatores emocionais e econômicos. O fenômeno, ele em crescimento no país, ele ganhou esse apelido, geração canguru. E até segundo o Mário Cortella, um grande estudioso aí, um grande educador, ele diz numa entrevista, que a bolsa do canguru, ela pode ter duplo sentido, seja a bolsa onde se protege ou aonde até se sustenta. Então, vamos começar os exercícios? Os fragmentos transcritos, a seguir, eles formam a proposta de redação de um exame vestibular do Mackenzie. Texto 1. Cada vez mais os filhos prolongam sua estada na casa dos pais, desfrutando de carinho e apoio quase inesgotáveis, liberdade, a comidinha predileta e outros confortos. Os pais parecem aceitar essa adolescência quase que perpétua numa boa. Em muitos casos, estimulam a permanência dos filhos em casa, até como uma estratégia para enfrentar o próprio envelhecimento. Texto 2. Uma pesquisa que ouviu 2.425 jovens em 6 capitais e no interior de São Paulo aponta que 82% deles têm pouca ou nenhuma vontade de morar longe dos pais. A principal razão é o bom relacionamento dentro de casa. Apenas 7% da garotada se dão mal com o pai e só 3% não se dão bem com a mãe. Texto 3. A adolescência vem se tornando cada vez mais longa. Parece que boa parte dos jovens insiste em não crescer, em não assumir tarefas e responsabilidades que caracterizam a idade adulta. Ao mesmo tempo, cresce a marginalização de jovens das classes média e alta, o aumento do uso de drogas, da violência e do consumismo, e o estabelecimento da cultura do prazer e do lazer que dispensa toda espécie de responsabilidade. No texto 1, o fenômeno do prolongamento da estada dos filhos na casa dos pais é analisado sob a ótica destes e daqueles. Com base nesse trecho,
Explique as razões de os filhos se manterem sob o teto dos pais e o que determina que estes incentive a permanência deles por perto. Bom, segundo a autora, os filhos eles permanecem morando com os pais porque eles usufruem do quê? De conforto, dos recursos oferecidos pela família, de uma liberdade, de privacidade garantida. Eles recebem dos pais, né, carinho e apoio e até um suporte financeiro. A autora defende que o incentivo à permanência dos filhos com os pais é uma forma destes adiarem a percepção de que eles estão envelhecendo. E muitas vezes esse está atrelado à saída, né, dos filhos da casa dos pais. Questão 2. O texto 2 reforça a constatação do fenômeno social apresentado no texto 1, por meio de dados numéricos, resultados de pesquisa, além da boa convivência, que outras razões da permanência dos jovens com os pais podem ser subentendidas dos dados da pesquisa? Bem, as informações da pesquisa, elas foram coletadas, né, junto a quantos jovens? 2.425, em 6 capitais do interior de São Paulo. Então, é possível afirmar que esses ambientes, eles oferecem oportunidades de estudo, emprego, conforto, né? Ou ausentes ou mais escassas em outras regiões fora do país. Sem a necessidade de estudar longe e buscar empregos melhores em outros lugares, está criada mais uma circunstância que impulsiona a permanência, né, desses jovens na casa dos pais. Questão 3. O texto 3, por um lado, avalia o prolongamento da adolescência como excessivo, como uma recusa ao ingresso na vida adulta, e por outro lado, afirma que aspectos culturais e comportamentais como consumismo e hedonismo significa o modo de vida dedicado ao prazer, ok? Eles relacionam-se como um fenômeno, unindo as duas reflexões. O autor empregou um conector temporal ao mesmo tempo. Considerando o significado global do trecho, você considera que ele poderia ser substituído por um conector que estabelece relação de causa ou de efeito? E aí justifique sua resposta. Bom, o aumento da delinquência cometida por jovens de classe média alta, né, o agravamento da violência e disseminação do consumo de drogas podem sim ser apontados como efeitos comportamentais da geração canguru ou causa deles. Se, por um lado, esses fatos sociais podem ser gerados pelo enclausuramento no universo familiar e pela ausência de responsabilidades típicas do mundo adulto, podem também ser os geradores da permanência na casa dos pais, entendida como estratégia de defesa contra esses fatos sociais. 4. Os 3 fragmentos foram selecionados pela banca examinadora para que o candidato pudesse extrair um tema comum a eles. Assim, para que se possa abordar adequadamente o tema, antes de mais nada é preciso demonstrar capacidade de ler e relacionar as informações apresentadas ao repertório pessoal. Explicite o tema a ser discutido a partir da junção dos 3 fragmentos, considerando as vertentes que cada um deles aborda. Então, o conjunto de textos, ele deixa bastante evidente a questão posta em debate. Qual que é essa questão? O adiamento da saída da casa paterna é uma consequência benéfica da melhor relação entre pais e filhos, ou ao contrário, seria reflexo da postura hedonista, né, aquela que só pensa em prazer e bem-estar, conformista e irresponsável de jovens que querem usufruir da liberdade e da privacidade da vida adulta, sem arcar com os deveres que ela impõe. Questão 5.
O texto transcrito a seguir, o Acomodados no Ninho, ele analisa a geração canguru como reflexo de diversas mudanças que afetaram a sociedade brasileira nos últimos anos, especialmente após a estabilização da economia, que foi em meados da década de 1990. Leia cada um dos trechos numerados e em seguida procure formular um argumento de natureza mais temática, abstrata e genérica, que possa ser usado por você, na dissertação proposta pelo Mackenzie, conforme o modelo baseado no primeiro parágrafo. Então, pessoal, vocês têm aí uma tabela, aqui na página 196, essa tabela aqui. E aí, o que vocês vão precisar fazer? Escrever para cada item um argumento. Eu já coloquei para vocês o argumento que corresponde a cada questão, tá? Então, começando pela 2. Aonde tem o campo argumento que está em branco, qual seria o melhor argumento, A geração canguru pode ser entendida como um fenômeno socioeconômico das classes média e alta. Para quem ficar ou partir é uma opção. Entre os mais pobres, as necessidades ditam, muitas vezes, a permanência. É importante ressaltar que o objeto de análise aqui está intimamente ligado ao poder de escolha. Não a imposição das circunstâncias, como costumam ser afetados os menos favorecidos economicamente. Questão 3. O argumento seria: a moderna necessidade de maior especialização pode ter levado muita gente a adiar a despedida da casa dos pais. Com um mercado de trabalho mais exigente e, por isso, mais seletivo, o tempo de estudo para boas remunerações aumentou. E morar com os pais passa a ser condição fundamental como um suporte para a eficiência nos estudos prolongados. 4. O medo da violência e a sensação de proteção dos perigos da sociedade levam pais a incentivarem a permanência dos filhos mediante doses generosas de liberdade que, ausente, costumam ser um dos estupins da vontade de partir. Quinto argumento: razões matrimoniais tradicionais. Um dos grandes fatores da saída da casa dos pais sempre foi para o casamento. Numa sociedade em que os jovens postergam esse acontecimento, ou mesmo nem o planejam, resultado da alteração de valores, o tradicional argumento para a partida do ninho familiar perde essa força. Argumento 6. Razões econômicas 1. O bon vivant, a pessoa que está acomodada, a permanência na casa dos pais possibilita economias que podem ser consumidas a bel prazer do jogo. Sob essa ótica, a geração canguru pode ser vista como fruto do triunfo do capitalismo e de uma realidade organizada em torno do consumo e da satisfação dos prazeres pessoais. Argumento 7. Razões econômicas 2. O investidor. Optar pela permanência na casa dos pais permite acumular o dinheiro que seria gasto com uma vida econômica mais autônoma. O pé de meia pode ser fundamental para a futura independência financeira, para a abertura de um negócio próprio, para investimento em cursos e o incremento da própria carreira. Sob esse ângulo, não sair da casa dos pais tão cedo pode ser visto como uma estratégia de capitalização e investimento. 8. Há mudanças culturais em curso e a prolongada estadia na casa dos pais reflete esse momento de alterações dos valores morais, sociais e econômicos de parte da sociedade. O afrouxamento das convenções do que é ser jovem e adulto, as diferentes formas de relacionamento amoroso, as trocas culturais intensas entre gerações. Tudo isso rompe antigos paradigmas de que o adulto que mora com os pais é um fracasso ou imaturo, ou pouco dado às responsabilidades. O fenômeno pode ser entendido, então, como reflexo dos novos tempos e novas concepções de vida. Encerramos a nossa aula por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, que realmente tenha ampliado aí o repertório de vocês. Nos vemos então em nossa próxima videoaula de correção de exercícios, onde faremos os exercícios TMTC. Ok? Um beijão para vocês e até!